Beleza, galerinha? Vamos dar continuidade então ao nosso semestre. O tema da nossa aula de hoje será o tecido conjuntivo. A gente viu que o tecido conjuntivo ele é um dos principais tecidos do nosso organismo. Ele é um tecido de preenchimento, tá? E existem algumas subclassificações. E existem também os tecidos conjuntivos especiais. Então, hoje a gente vai ver o tecido conjuntivo, no caso, o tecido conjuntivo propriamente dito, aquele que se refere exatamente a essa função, principalmente de modelação, de preenchimento. Beleza, galera? Então, a gente tem aqui o tecido conjuntivo. A gente divide esse tecido conjuntivo em tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Tecido conjuntivo especiais, e aí a gente vai ter essas aulas posteriormente com tecido adiposo, tecido elástico, tecido hematocitopoético e tecido mucoso. E nós temos o tecido conjuntivo de suporte, no caso, tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. No geral, pessoal, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo e o tecido adiposo são considerados tecidos conjuntivos especiais, tá? Por causa das características de suas células. E aqui também nós podemos encaixar o tecido nervoso. Já aqui, a nossa aulinha de hoje, nós vamos ver o tecido conjuntivo propriamente dito. E ele é dividido em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. Os tecidos conjuntivos densos, eles podem ser modelados, ou seja, vocês vão ver onde as fibras elas seguem um padrão, uma direção única, tá? Dando uma característica mais resistente ao tecido, e o não modelado, onde essas fibras serão trançadas e também darão suporte, uma função aí comum do tecido conjuntivo para algumas estruturas. Então, nossa aulinha tem tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo, pessoal, ele é responsável pelo estabelecimento e forma do nosso corpo. Por quê? Ele é um tecido de preenchimento. Ele é um tecido que ele preenche e ele dá suporte aos tecidos epiteliais. Então, nessa imagem, vocês podem ver que há diversas fibras, tá, compondo esse tecido, muita matriz, ou seja, aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra célula, só que entre essas células há muito espaço. Esse espaço é preenchido por uma matriz chamada de matriz extracelular. A matriz extracelular ela é muito interessante, ela é produto da própria função celular. Então existem células que formam o tecido conjuntivo que são responsáveis em produzir esses elementos que compõem a matriz. Então a principal função, uma das principais funções desse tecido conjuntivo é juntar e unir órgãos a outros tecidos entre si. Então eles irão fazer a conexão, por isso, exatamente pelo nome conjuntivo, eles irão fazer a conexão entre diferentes estruturas no nosso corpo. Essa matriz ela é formada principalmente em alguns casos de ácido hialurônico, fibras de colágeno, fibras elásticas, tá? Fibras reticulares, outros sais tanto orgânicos quanto inorgânicos, sulfatos, sulfatados, sulfatos de condroitina, sulfatos de paran. E muito interessante, pessoal, que a matriz ela tem uma função de coordenar também as células, tá? Então existem alguns experimentos onde a gente pega um órgão, tira todas as células desse órgão, que é chamada descelularização, e o órgão, a partir do momento que você tira todas as células, a gente vai manter ali somente a matriz do órgão. E aí, posteriormente é feito um implante de células tronco para recolonizar esse órgão. E a matriz, como ela já está ali formada, ela
direciona o desenvolvimento dessas células. Então, uma coisa interessante de também a gente fazer analogia com as outras disciplinas, no desenvolvimento embrionário, quando esses tecidos estão surgindo, estão sendo formados, a matriz ela é uma indutora da embriogênese. Ela, juntamente com as células, ela direciona, ela delimita qual tipo de desenvolvimento o tecido vai sofrer. Beleza, galera? Então vamos dar continuidade aqui. Ela é amplamente distribuída pelo corpo humano, como eu falei. O tecido conjuntivo preenche estruturas, preenche órgãos, preenche partes intersticiais e funciona como suporte aí, principalmente para o tecido epitelial. Une diferentes tecidos, como a gente já viu, dá suporte aos tecidos epiteliais. De um modo geral, a gente viu na aula de tegumento, a derme é constituída principalmente por um tecido conjuntivo. E outra coisa, pessoal, interessante é que o mecanismo de cicatrização, de reparação tecidual, em alguns casos, eles podem surgir ou desenvolver uma proliferação, depois, na hora da formação da cicatriz, de tecidos que irão preencher a lacuna do que foi perdido. E normalmente esse tecido ele tem características de tecido conjuntivo, tá? Normalmente quando a gente tem uma lesão de tecidos danificados, dependendo do tecido, as células não se renovam. Então, por exemplo, o fígado tem uma capacidade de renovação muito grande. Então ele vai sofrendo lesão, as células conseguem ir ali renovar o seu conteúdo celular e fazer a reparação do tecido. Até um certo nível, que também chega uma hora que o tecido não tem mais capacidade disso. Agora o rim é um tecido mais sensível, o sistema nervoso central mais sensível. Então quando há lesão, dificilmente as células irão formar novamente a mesma estrutura. No caso do rim, isso nunca irá acontecer. A gente vai ver lá no tecido, na parte do trato urinário, que o rim é o órgão que tem a maior diferença morfofisiológica no nosso corpo. Tá? O sistema nervoso central também, ele sofre um processo de necrose chamado de necrose liquefativa. Então, quando o tecido nervoso central ele começa a morrer, ele começa a se liquefazer. Beleza? Um infarto também cardíaco, por exemplo, a pessoa sofre um infarto, vai ter uma perda de células na região cardíaca. Durante um infarto, pessoal, dependendo da gravidade, se for uma micro lesão, às vezes é possível fazer uma reparação de parte do tecido, mas normalmente não há. Então, o tecido que irá recobrir, preencher esse espaço do que foi danificado, ele normalmente é formado por parte da matriz extracelular, do tecido conjuntivo que compõe aquele tecido. Beleza, galera? Então, esses tecidos são altamente vascularizados, tá? A grande parte deles são muito vascularizados. A gente vai ver que as nossas cartilagens elas não são vascularizadas, então alguns tecidos conjuntivos especiais, eles têm características próprias em relação à vascularização, tá? E dando continuidade, a gente viu que eles possuem normalmente poucas células, então é um tecido com muita matriz, uma abundância de matriz e poucas células presentes. E essas células normalmente são células residentes, são células que constituem o tecido, tá? Na histologia, pessoal, a gente considera uma célula residente uma célula que faz parte daquele tecido, tá? E uma célula migratória, uma célula circulante, é uma célula que tem a capacidade de circular pelo corpo. Por exemplo, as células sanguíneas, elas são células circulantes. E algumas células sanguíneas de origem hematocitopoética, que fazem parte do nosso sistema de defesa, tá? Que vão dar origem aos macrófagos, aos linfócitos T, aos linfócitos B, tudo bem? Aos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, eles são células que circulam e, dependendo da ocasião, elas podem migrar para um tecido e ali direcionar uma resposta imunológica, tá?
Esse tecido é abundante em água e substâncias similares ao gel, então é um tecido que tem uma característica gelatinosa. E essa característica está envolvida naqueles inúmeros sais que eu falei com vocês: sulfatados, sais orgânicos, inorgânicos, proteínas e etc. Tá? Esse tecido é formado de proteínas não fibrosas, algumas proteínas fibrosas também e diversas e outras moléculas. De um modo geral, pessoal, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem basicamente dois tipos de fibra, tá? Fibras de colágeno e fibras elásticas, tá? As fibras de colágeno são chamadas de fibras brancas e as fibras elásticas elas são chamadas de fibras amarelas. As fibras de colágeno elas são mais fortes e flexíveis, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, que as estruturas dos tendões e dos ligamentos dos músculos, eles são formados de um tecido conjuntivo denso modelado e ele é rico em fibra de colágeno. E vamos fazer uma associação, quando você pega aquele pedaço de carne para comer cheio de fibra, né? Se você não cortar direitinho, às vezes é impossível você mastigar, você conseguir deglutir esse pedaço de carne normalmente. Então, essa deposição de fibra de colágeno, além de manter a matriz firme, ela também pode dar algumas características de mais tração, de sustentação de tração, de força. Então, por exemplo, o músculo mais forte que nós temos no nosso corpo, que é o quadríceps femoral, ele tem uma aponeurose, que é o tecido que reveste os músculos. E como a gente tem tanto na parte inicial quanto na parte distal do músculo, a formação dos seus tendões, ali vai se formar uma mistura entre aponeurose, depois tecido conjuntivo, uma quantidade enorme de fibra de colágeno para formar aquela estrutura para dar suporte ao estiramento e à contração desse músculo. Beleza? As fibras elásticas, por outro lado, elas são responsáveis pela elasticidade, tá? E aí alguns tecidos, como a nossa pele, a derme, são ricos em fibras elásticas, tá? Só que elas são extremamente flexíveis, só que elas são fracas. Então, dependendo do estiramento, dependendo da força que age sobre elas, elas podem se romper, tá? E aí a gente tem nas nossas cordas vocais uma quantidade também considerável desse tipo de fibra. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito é o tecido orgânico mais comum e distribuído pelo todo o nosso corpo. Então, ele faz esse preenchimento de estruturas, dando um suporte e tensão para o tecido epitelial. Tá? Ele vai dar apoio e nutrição. Então, aqui a gente vai ter troca de sais, de água, de elementos com valor nutritivo para as células e também restos metabólicos. Então aqui há uma troca de substâncias, de moléculas entre esses tecidos. Beleza, pessoal? Então aqui a gente encerra a nossa primeira parte, tá? Da nossa aula de tecido conjuntivo propriamente dito. Dê uma respirada e já já a gente dá continuidade. Grande abraço.